convite da organização do evento. Comentei com o Fábio sobre a minha palestra, sobre o que eu falaria, e a gente combinou que o objetivo da minha palestra é apresentar alguns dos debates acontecidos no mainstream, não? Do mainstream de teoria macroeconômica, não de macroeconomia, especialmente após a crise de 2008. Eu até escrevi o que eu vou falar, tá? Uma coisa como não pode deixar de ser, não? Então a minha exposição vai ser, a minha análise vai ser necessariamente seletiva, vou tratar só algumas poucas coisas, em algum sentido eclético e basicamente controversa, não? Ou seja, não. Mas qualquer coisa que eu falaria teria essas três características, não? Especialmente controversa. Bom, então a crise financeira de 2007 e 2008 não, desencadeou novos debates sobre teoria macroeconômica, não, desenvolvida até aquele momento. Em especial, o debate se tornou mais importante a partir de setembro e outubro de 2008, quando, digamos, a economia mundial viveu uma espécie de momento misto, não? A gente ficou na beira de um precipício sistêmico, não? Acho que mais importante que o 15 de setembro de 2008 foi o dia 10 de outubro, numa sexta-feira, em 2008, onde todo mundo pensava, era a véspera de uma reunião no Fundo Monetário e, sei lá, tinha várias coisas aí, mas os mercados financeiros parecia que iam acabar o mundo aquele 10 de outubro. Então, o pessoal fala isso como um momento Minsk, não? Um momento assim da ruptura do sistema econômico internacional. Então, o consenso que tinha sido estabelecido nos anos anteriores, não? Especialmente na macroeconomia, por volta de 2000, teve que começar a ser rediscutido, então, procurando destacar especialmente quais tinham sido os pontos fracos daquele consenso. Em especial, a crença que se tinha, digamos, por volta de 2005, de que os ciclos econômicos provocariam flutuações suaves no nível de atividade, que não existiriam mais rupturas patrimoniais sistêmicas que provocariam uma depressão econômica, não? Esses tipos de coisas, em economias desenvolvidas, não? Esse tipo de crenças teve que ser revisado a partir de aquele momento. Tá? Ou seja, aquela história que, por exemplo, o Minsky tinha colocado num paper no ano 82, não? Se uma depressão podia acontecer novamente, a resposta em 2000, 2005 era que não. A gente não teria novamente uma depressão, como teve no começo dos anos 30, e isso um pouco agora teve que ser revisado. Tá? Então, especialmente pelo que aconteceu nos Estados Unidos, na área do euro, não? Na Europa e no Japão. Então, antes de fazer alguns comentários, gostaria de definir um pouco melhor o mainstream em macroeconomia, ou pelo menos o que eu entendo que seja o mainstream em macroeconomia. Tá? Então, os autores que eu chamo do mainstream são os autores que a gente pode chamar de novos keynesianos, não? Só para citar alguns, John Taylor, Stanley Fischer, Olivier Blanchard, David Romer, Michael Woodford, Gregory Mankiw. Tá? A maioria desses professores, ou dessas pessoas, foram professores do MIT nos anos 90 e de Princeton no começo dos anos 2000. Tá? Alguns deles também eram de Harvard, outros eram de Stanford. No mundo americano são chamados de professores da água salgada, não? São um pouco, porque são da costa leste ou são da costa oeste, tá? Um pouco para definir os caipiras lá do centro-oeste, que fica na região dos lagos, não? Que são chamados de água doce. Hoje em dia, muitos desses professores estão basicamente no departamento de economia de Columbia, não? Estão lá em Nova York. O que caracteriza esses autores do mainstream do ponto de vista teórico? Qual é o core deles, não? Bom, o core dele principal, digamos, dois pontos centrais. Que todos eles acreditam num modelo de equilíbrio geral dinâmico e estocástico, não como um modelo básico, como um modelo zero, não um modelo inicial para fazer a análise macroeconômica. Não? Ou seja, basicamente esse é o modelo do Ramsey, ajeitado, não? Um pouco por Cash, Putnam, sei lá, numa versão estocástica, não? Que basicamente começou a ser apresentado no começo dos anos 80, não? Quando o pessoal de ciclo real de negócios
começou a fazer, apresentou um esquema desse tipo de modelo. Esse é o primeiro ponto básico. Outro ponto básico para os novos keynesianos é a existência de preços rígidos, não? Ou seja, preços que não reagem imediatamente a desequilíbrio de mercado. Não? Essa é a fricção principal no sistema econômico. O modelo de equilíbrio geral é um modelo de concorrência perfeita, então eles colocam lá no problema da firma, não? Uma rigidez de preço. Tá? E essa rigidez de preço, essa fricção, permite que choques macroeconômicos, não, de distinta natureza, aí pode ser dos mais variados tipos, não, desviem temporariamente a economia de sua trajetória com preço flexível, que seria, digamos, a trajetória de longo prazo. Então isso que basicamente o mainstream que o Mário também se referiu, tá? Que eram os modelos que eu gosto e que ele achou que um descaminho. Entre as diferenças que existem, é claro que nem todo mundo é homogêneo. Entre os novos keynesianos existe uma série grande de grupos e de alternativas e tal. Eu gostaria de acreditar, digamos, dois grandes tipos de pessoas dentro do mainstream macroeconômico. Não? Um pouco os que acreditam que a macroeconomia é um corpo de conhecimento que procura resolver problemas práticos e propor soluções. Tá? Acho que o Mankiw é desse tipo. Tá? De alguma forma o Blanchard é desse tipo. Tá? Ou seja, os que veem um pouco a macroeconomia como uma espécie de engenharia. O próprio Mankiw usa essa palavra, não? Temos que resolver problemas práticos e propor soluções para problemas concretos. E tem aqueles que tratam a macroeconomia como um problema, como uma ciência, não? Que possui análise com fundamentos conceituais claros. Tá? Ou seja, uma espécie de subconjunto da matemática. Tá? Acho que o Michael Woodford deve ser o nome mais importante. O livro dele, que apareceu em 2003, me parece que é uma referência, não? Desse tipo. Tá? E aí, então, entre o pessoal que acha que a economia deve ser mais parecido com a engenharia, resolver problemas práticos, e a economia deve ser mais parecida com a matemática e ser uma ciência dedutiva, existe um monte de alternativas, não? Estão os que acham que essas duas áreas não têm relação uma com a outra, outros que acham que sim. Tá? Mas, em termos gerais, o que todos eles consideram, e aqui eu vou usar umas palavras que o Jorge Galí, é um catalão, mora em Barcelona agora, mas estudou nos Estados Unidos há muitos anos. Ele, um pouco, a conclusão dele, que um pouco me parece a conclusão de grande parte dos novos keynesianos, é que o mundo novo keynesiano oferece um conjunto de modelos, e esse modelo apresenta uma ferramenta flexível, capaz de acomodar um grande número de características ausentes no modelo básico, que seria o modelo de equilíbrio geral, incluindo aspectos como economia aberta, informação imperfeita, aprendizado, desemprego, fricção no crédito. E eles acreditam de que a adoção de modelos desse tipo, não, especialmente modelos que possam ser estimados numa escala média, não, que possam ser utilizados, oferecem uma abordagem que garante algumas análises quantitativas que podem ser destinadas ou à previsão ou à simulação de políticas e que estariam apoiados em alguma modelagem macroeconômica rigorosa. Não? Então, um pouco a visão do Galí é isso, não? Ou seja, o fato deles terem ferramentas flexíveis e relativamente rigorosas. Tá? Então, isso que seria o mainstream. Tá? Agora, os efeitos da crise de 2008. Tá bem. Existem vários pontos de vista em relação às mudanças que deveriam ser realizadas nos modelos desenvolvidos até aquela época. Não? Aqui eu vou selecionar uma alternativa. Eu acho que deve ser a mais importante, tanto do ponto de vista de política econômica, quanto de uso em modelos de previsão pelos bancos mundiais, pelos bancos internacionais, pelos investidores, os fundos de investimento, usam esse tipo de modelo. Não? Esse tipo de, me parece, essa visão. Então eu acho que, e a cabeça desse ponto de vista, me parece que o Olivier Blanchard, não? Que ele tem um papel importante
na economia internacional, porque é o economista-chefe do Fundo Monetário, não? Fica lá em Washington, tem uma série de destaques, não? Ele foi professor muitos anos do MIT, tem uma série de... ele é do ponto de vista técnico, sempre foi uma pessoa com grande reputação, e ele sempre apoiou, também teve muito trabalho empírico para o Banco da França, não? Ele continuou sendo apesar de morar nos Estados Unidos desde o final dos anos 60, é basicamente ainda um francês, então todos os problemas europeus ele sempre teve importante, algum destaque lá no Banco da França. Então o que o Blanchard, com algumas outras pessoas lá do fundo, um pouco uma espécie de novo consenso de Washington, destaca que o que deve acontecer no modelo é que o modelo poderia ser válido ainda, mas deveriam ser incorporadas outras fricções e imperfeições no mercado, por exemplo, imperfeições no mercado financeiro, não? Que permitam analisar fontes de instabilidades nos distintos mercados. Um exemplo, tá? Um fato estilizado que surge da crise de 2008 é que você teve, a origem da crise foi no mercado financeiro americano, não? Especialmente o epicentro dela está no mercado de hipoteca subprime, e daí se espalha, não? Daí se propaga para outros mercados, e isso acaba derrubando de forma persistente a demanda agregada, não só nos Estados Unidos, mas em grandes regiões do mundo, não? Na Europa, no Japão. Então, na transmissão desses efeitos, por exemplo, as fricções do mercado de crédito, especialmente a inelasticidade que acontece na oferta de crédito, são destaques, não? E aí se gera uma nova geração de modelos onde a oferta de crédito, não? O papel dos intermediários financeiros cumpre um papel importante, não? E aparece uma série de imperfeições, porque eles têm que administrar risco, tem uma série de problemas, eles podem ficar inadimplentes e provocar problemas sistêmicos. Então, a administração de risco frente à incerteza ou informação imperfeita são alguns dos temas incorporados nos modelos. Outros temas, imperfeições no mercado de trabalho, imperfeições no mercado de bens, são tratados. Para países emergentes, dentro do conjunto de imperfeições mais importantes, são as imperfeições no mercado de câmbio, especialmente devido à importância dos fluxos de capitais, não? E esse então é um tema importante em países emergentes, a natureza dos mercados cambiários, não? Mas ele fala assim, então no fundo temos que somar imperfeições, não? Tá. Será, esse tema das intervenções cambiais não só é importante hoje para países emergentes, é importante também para outros países desenvolvidos como Japão, Suíça, não? Que intervêm ativamente no mercado de câmbio. Um pouco a ideia que eles têm é que quando você estava em 2002, 2003, 2004 e a única imperfeição era a rigidez de preço, você tratava muitos mercados sem fricções, não? Ele supunha implicitamente que os mercados eram de concorrência perfeita, tá? Que o marco de referência para as outras estruturas de mercado, e que esses mercados então eram neutros do ponto de vista da transmissão dos choques, não? Então, um pouco a estratégia, me parece, desse grupo, não? Que me parece mais importante dentro do mainstream, é incorporar novas fricções, não? Tornar a dinâmica dos modelos mais complexos, tá? E permitir e incluir nesses modelos rupturas patrimoniais, não? Agentes financeiros que vão falir, empresas que podem falir, e que depois demoram um certo tempo para ajustar, tá? Então geram crises de natureza mais variada, não? Ou seja, você vai ter agora modelos mais complexos, onde os ciclos não são tão suaves e podem sofrer alguma ruptura e isso gerar uma crise. Então, isso me parece estratégia teórica. É claro que, do ponto de vista das recomendações de política econômica, elas já começaram a ser ajustadas no mainstream, tá? Um dos consensos que existe é que começa a ser estabelecido, ou seja, já tem um consenso para a regulação de mercados financeiros, não? Seja a nível nacional, seja a nível internacional, sei lá, como os acordos de Basileia III. E também tem um certo consenso por um maior ativismo da política fiscal, não? Especialmente se procura desenvolver uma nova geração de estabilizadores automáticos, algum consenso para intervenção nos mercados de câmbio e algumas outras coisas assim. Também se destaca o ativismo
de vários tipos de políticas públicas para corrigir alguns desalinhamentos na alocação ótima de recursos. Tá? Então, assim como grande tema, está sendo discutido qual é o papel do Estado também durante uma depressão, por exemplo. Tá? Ou seja, quando uma economia está na armadilha da liquidez. Tá? E esses temas, então, estão sendo revisados. Bom, nesse contexto, eu gostaria de tocar um tema. Tá? Na verdade, quem toca o tema primeiro estou pegando aqui a ideia do Ricardo Cavalheiro. O Ricardo Cavalheiro é um chileno que é professor há muitos anos no MIT. Então, o que o Cavalheiro coloca é que quando você olha para a teoria econômica, a teoria, não estou falando das recomendações políticas, só do ponto de vista teórico. Você pode ter dois níveis de análise em teoria macroeconômica. Tem o centro, não? O centro da teoria, o core, e os modelos de equilíbrio parcial que discutem fricções em mercados específicos. Já vemos isso de periferia. Tá? Então você tem o modelo do Ramsey como modelo central, e depois tem uma série de equilíbrios, modelos parciais para discutir que seria a periferia. Grande parte do trabalho desse grupo está sendo feito hoje na periferia. Grande parte são modelos parciais, sei lá, sobre o papel do crédito, sobre o papel dos mercados de câmbio, sobre o papel, por que o desemprego está tão alto, então fricções no mercado de trabalho e assim. Então, uma pergunta importante que o Cavalheiro faz essas descontinuidades ou complexidades que estão sendo incorporadas, não, pelas fricções que você coloca nos modelos periféricos, irão afetar os fundamentos estabelecidos na teoria, não, no centro da teoria. Então, ou seja, se o programa de pesquisa, onde você faz coisas parciais e que podem estar dando descontinuidades, irá afetar teu modelo central ou não. Se a resposta a essa pergunta for positiva, e muitos deles acham que é positiva, o Ricardo Cavalheiro é dos que acha que é positiva, não? Outro autor, que, por exemplo, David Romer, não? Que tem um livro de macroeconomia de pós-graduação, já está na 4ª edição, provavelmente deve ser o livro mais utilizado, ele também acha que isso pode afetar o coração da teoria econômica, não? Mas se a resposta então for positiva, sim, isso significa o início de um programa de pesquisa de longo prazo, onde alguns dos fundamentos irão ser revistos, não? De alguma forma. É claro que tem autores muito mais críticos que o Romer, o Cavalheiro, não? Se a gente pega o Krugman, o Stiglitz, são muito mais contundentes em relação aos modelos de equilíbrio geral. Mas aí tem um problema de timing, não? Enquanto esse programa de pesquisa não se desenvolve, novos resultados possíveis nos modelos de equilíbrio que você vai ter, nos modelos de equilíbrio parcial, vão conviver com um modelo de equilíbrio geral dinâmico. Tá? Ou seja, você pode ter incompatibilidade dentro da teoria. Você pode ter modelos parciais que não sejam compatíveis com o modelo geral, e é isso que está acontecendo hoje em dia. Tá? De fato, isso já aconteceu várias vezes em teoria econômica. Não? Ainda de forma mais dramática nos anos 50, 60, os modelos macroeconômicos eram totalmente desconectados da microeconomia, não? E isso criava um certo desconforto, não? Acho que eles estão vivendo em muito menor dimensão que o desconforto daqueles anos, porque aqueles modelos dos anos 50 ou 60, não? O modelo ISLM contra a teoria do consumidor. Não? Você fala como que eu junto essas coisas, era difícil. Tá? Por isso que eles estão vivendo esse desconforto. Tá? Por exemplo, mas só para destacar uma coisa, dentro das linhas de pesquisa que mais tem se acelerado nos últimos anos, dentro desses modelos periféricos, é o que o pessoal chama de economia comportamentalista, não? Só para dar um exemplo. O que a teoria comportamentalista faz é a parte basicamente da teoria convencional do consumidor, e procura relaxar algumas hipóteses, não? Destacando alguns paradoxos e apresentando alguns novos resultados.
Então, o que a gente vê é que quase todos os programas de pós-graduação americanos têm um curso de economia comportamentalista hoje em dia. Tá? É uma forma que eles incluem essa disciplina nos programas de pós-graduação como um estímulo ao desenvolvimento. Tá? Se isso depois vai ser incorporado ou não, é outra história. Então, agora são minhas considerações finais. Tá? Então, a pergunta é se a crítica ou debates que se seguiram na crise financeira mudaram o paradigma teórico do mainstream, não? Assim como pergunta geral. E a resposta parece ser que não. Hoje, ainda hoje, a análise da estrutura macroeconômica do mainstream continua sendo representada por modelos de equilíbrio geral dinâmico. Em alguns casos, que são utilizados mais para a política econômica, ou coisas mais aplicadas, são usados alguns modelos agregados, que muitas vezes têm microfundamentos bem definidos. Ou seja, temos modelos de equilíbrio parcial, não? Com hipóteses relaxadas, que são com resultados, ainda recomendações de política diferentes dos que nós tínhamos antes. Não? Podemos intervir no mercado de câmbio, a política fiscal pode ter um papel mais ativo, podemos intervir na alocação de recursos, não? Eles têm essas recomendações de política. Tá? Mas os princípios básicos continuam inalterados, apesar dos questionamentos feitos nos últimos 5 anos. Tá? Ou seja, só para ter alguma, o Fábio falava para fazer em termos de perspectivas, então, como seriam os contornos da teoria macroeconômica do mainstream nos próximos anos, tá? A partir um pouco do que foi feito nestes anos, da experimentação que surgiram também pelo que os tesouros nacionais fizeram em política fiscal, pelo que os bancos centrais fizeram em matéria de política monetária. Então a gente pode pensar duas grandes estruturas como extremos. Não estou falando que isso seja os cenários básicos, só os extremos. Não? O extremo mais conservador, não, do futuro da teoria seria o que é o menos ambicioso, mais conservador. É um retorno às posições vigentes antes da crise. E o extremo mais ambicioso, por outro lado, pode ser com uma mudança acelerada dos princípios básicos, não? Ou seja, uma mudança para esses sistemas complexos mudarem um pouco mais rapidamente os princípios básicos por trás da teoria macroeconômica. Tá? Então, um pouco o resultado, o caminho que a teoria pode ter, eu não sei qual será, mas vai depender um pouco também das respostas que as economias desenvolvidas estão tendo às políticas implementadas, não? Na medida que Estados Unidos, Europa, o Japão se recuperam rapidamente, então provavelmente a teoria vai mudar menos, e na medida que aquilo se prolonga em períodos prolongados, começarão a ter mais pressões por mudanças. Tá? A minha suspeita é que o cenário futuro deve estar mais perto do cenário conservador. Não? A gente terá mudanças. Tá? De fato, a gente viu nos últimos 30 ou 40 anos, em macroeconomia, as coisas sempre foram no cenário mais conservador. Não? Ou seja, você tenta definir bem os microfundamentos estão no modelo de equilíbrio geral dinâmico e tal. Aí você coloca algumas imperfeições, mas não, procurando manter o coração central do modelo. Tá? Então, isso em termos do que me parece a mim que podem ser as perspectivas. Tá? Obrigado.